Chegamos à nossa 10ª exposição do livro de Jonas. No nosso estudo anterior, nós vimos que Jonas, no empreendimento da sua fuga, foi desmascarado, foi revelado. Pela providência divina, os marinheiros o encontraram pelo lançar de sorte. Agora, tendo o pecador sido revelado, desmascarado, os marinheiros fazem um interrogatório para saber quem ele era. Te convido a abrir a sua Bíblia, Jonas capítulo 1, do versículo 8 ao 10. Jonas 1, 8 a 10. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Vamos orar. Pai, nós invocamos o teu nome, Senhor. E oramos juntos para que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Ilumina então, Pai, o nosso entendimento para que possamos compreender e aplicar a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Versículo 8 diz: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Observem a estrutura desse versículo na tradução da Almeida Revista Atualizada, que é a versão que eu estou utilizando aqui. Primeiro nós temos o imperativo: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Em seguida nós temos 4 perguntas. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Existe uma questão técnica aqui que merece a nossa atenção nesse imperativo. É uma questão técnica, mas tem alguma relevância para o nosso estudo e nós vamos adentrar um pouquinho nela para tirarmos daqui alguma relevância. Observe novamente que na versão da Almeida Revista Atualizada diz: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Por causa de quem, diz o texto. Segundo essa tradução, a primeira coisa que os marinheiros estão interessados em saber é quem causou toda aquela tragédia ali naquele navio. A Nova Versão Internacional segue essa mesma ideia, a mesma ideia da Almeida Revista Atualizada, mas expressa esse imperativo na forma de uma pergunta. Quem tem a NVI aí pode observar. Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Quem é, diz o texto, observem aqui. Mas outras traduções diferem nesse ponto e entendem que a questão aqui não é sobre quem é o culpado, mas qual o motivo, a razão daquela violenta tempestade. A Almeida Revista e Corrigida traduz da seguinte forma: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Aqui está a diferença, por que razão? A Nova Versão Transformadora segue essa mesma linha de raciocínio e traduz da seguinte maneira, colocando isso como uma pergunta: por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Observem aqui a diferença. Por quê? Por qual motivo? E não quem causou. Qual é a melhor tradução aqui nesse caso? Não é possível definir essa questão apenas em bases gramaticais, visto que as autoridades em hebraico não concordam nesse ponto. Considerando o contexto, porém, parece-me que é melhor entender essa declaração conforme as traduções da Almeida Revista Corrigida e da Nova Versão Transformadora. Ou seja, que os marinheiros estão perguntando qual o motivo da tempestade e não quem era a pessoa que tinha causado a tempestade. Vejamos o contexto juntos. Os marinheiros sabiam quem era o culpado. Nós vimos isso na semana passada. Eles descobriram porque eles lançaram sortes lá no versículo 7. Então não faria sentido eles perguntarem quem era o culpado. Então, se eles já sabiam quem era o culpado, a questão importante a seguir, logicamente,
é saber qual o motivo de toda aquela calamidade, ou que crime foi cometido pelo pecador revelado. Dessa forma, a primeira pergunta desse interrogatório dos marinheiros é: por que essa terrível tempestade veio sobre nós, conforme a NVT? Não por causa de quem? Isso significa que os marinheiros, na verdade, eles estão interessados em saber qual pecado, qual crime que Jonas havia cometido. E isso vai nos ajudar quando nós examinarmos essa pergunta mais adiante. Na sequência, nós temos mais 4 perguntas. A primeira: que ocupação é a tua? Refere-se ao trabalho, ao chamado, à missão, ao propósito de vida de Jonas. As outras 3, de onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Dizem respeito a que povo Jonas pertence, a nacionalidade dele. Em outras palavras, ao fazer essas 5 perguntas, os marinheiros estão dizendo: qual a tua identidade? Quem é você? O que te define? E nós sabemos que o que nós fazemos e a que povo pertencemos, da onde nós viemos, diz muito ao nosso respeito. Então, Jonas, pressionado por essas perguntas, depois de ficar em silêncio até aqui, ele responde: eu sou hebreu e temo ao Senhor. No versículo seguinte, versículo 9: eu sou hebreu e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Acrescente a essa resposta a informação que Jonas dá no versículo 10, a respeito de qual crime cometeu. Ele diz lá no versículo 10 que ele fugia da presença do Senhor porque lhes havia contado. E essa aqui é a resposta à primeira pergunta que nós levantamos aqui nesse texto. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? A resposta é porque Jonas estava fugindo do Senhor. Embora o todo não seja registrado aqui nesse versículo, eu imagino que ele tenha relatado todos os detalhes da sua fuga aqui. E essa resposta dele é breve, é resumida. É provável que Jonas tenha feito esse relato, tenha dado essa resposta, naquele momento do interrogatório e não em qualquer outro momento anterior, por exemplo, quando ele estava entrando no navio. É comum, na narrativa hebraica, suprir posteriormente uma informação que não foi dada antes. Um exemplo disso está na história do nascimento de Esaú e Jacó, filhos de Isaque e Rebeca. A narrativa indica ali que Isaque tinha 40 anos de idade quando ele se casou com Rebeca, lá em Gênesis 25, 20. Se você quiser tomar nota e conferir depois. Em seguida, a narrativa segue com o nascimento de Esaú e Jacó, mas não nos é dito em que momento da vida de Isaque e Rebeca os filhos vieram. No primeiro momento, a gente poderia entender que foi ali, com 40 anos de idade, quando Isaque tinha 40 anos de idade. Mas no final da narrativa, tem uma informação, é acrescentada uma informação que supre essa necessidade. Gênesis 25, 26 diz lá o seguinte: era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Então está aqui o acréscimo, a informação suprida. Esaú e Jacó nasceram 20 anos depois do casamento de Isaque e Rebeca. Então, tendo considerado esse acréscimo aqui, o acréscimo à resposta de Jonas foi feito na seguinte ordem. Considerando essa informação que é suprida, nós podemos formular a resposta de Jonas na seguinte ordem: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, e eu estou fugindo da presença dele. Seria, resumidamente, a resposta de Jonas. No primeiro momento, nós podemos supor que isso daqui é uma confissão genuína de Jonas. Há alguns que acreditam assim. Mas a resposta de Jonas revela em cada palavra uma identidade espiritualmente superficial. E nós vamos examinar algumas características dessa identidade com base na resposta de Jonas. A primeira característica da identidade espiritualmente superficial é que Jonas, embora profeta, um homem de Deus, ele se define primeiramente sob o ponto de vista étnico. Observem que Jonas responde na ordem inversa das perguntas. Ele responde a última pergunta em primeiro lugar, que é relativa à sua nacionalidade. De onde vens? Qual a tua terra e de que povo és tu? Jonas responde: eu sou hebreu. Diz ele, antes de qualquer coisa, ele diz: eu sou hebreu. E a segunda pergunta, fica com o olho aí na tua Bíblia, senão você vai se perder. Vai acompanhando comigo cada passo aqui que eu estou dando a vocês. Estou conduzindo no texto. E a segunda pergunta
Qual a tua ocupação, o teu trabalho, o chamado? O que tu fazes? Qual a tua missão? Ele responde somente depois: temo ao Senhor. E finalmente, em terceiro lugar, podemos supor, logicamente, como nós já vimos, que ele responde à primeira pergunta: por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Que crime ele cometeu? E ele diz que estava fugindo do Senhor. Na Escritura, meus irmãos, a ordem das palavras ela é importante, não é incidental. A Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo, livre de erros e tem uma harmonia na sua composição. E é significativo, então, que Jonas coloque a sua nacionalidade, em primeiro lugar, como parte mais importante da sua identidade. O termo hebreu era utilizado pelos israelitas para se identificar diante dos estrangeiros, diante de outros povos. Lá em Gênesis 40:15, Êxodo 1:19, Êxodo 3:18, Êxodo 10:3. Embora Jonas fosse um adorador do Senhor, na posição especial de profeta, uma posição privilegiada, alta em Israel, isso não parece ter sido tão fundamental para ele ao se apresentar aos marinheiros. E por quê? Porque, eu devo lembrar a vocês, nós já vimos isso aqui, Jonas era um nacionalista radical, antes de tudo. E o que é nacionalismo? Nacionalismo é um sentimento de apreço pela nação e pelas características culturais e sociais, um desejo de preservar tudo aquilo. Mas quando esse orgulho de seu país se torna excessivo, é um nacionalismo exacerbado. E um dos principais sentimentos do nacionalismo exacerbado é o sentimento de superioridade da própria cultura e país em relação aos outros. E isso normalmente leva a medidas extremas como racismo, xenofobia, discriminação com imigrantes e inimizade com outras nações. O nazismo de Adolf Hitler, que aniquilou cerca de 5 milhões de judeus, é um tipo de nacionalismo, é um exemplo disso daqui. O cerne do espírito nacionalista, meus irmãos, é o sentimento de inimizade e superioridade em relação aos outros, e isso às vezes assume forma política também. Pois bem, então, há um sentido em que esse sentimento dominava a identidade de Jonas. E uma das razões de Jonas fugir do Senhor para Tarsis é porque ele considerou mais importante obedecer suas ideias nacionalistas extremas do que obedecer à vontade do Senhor, obedecer à palavra do Senhor. E aqui, nesse versículo 9, Jonas coloca novamente a sua nacionalidade antes de sua adoração ao Senhor. E essa mentalidade de Jonas refletia o espírito da sua época. Naquela época de Jonas, eram dias de degeneração em Israel. A verdadeira religião deu lugar ao formalismo, ao espírito de orgulho e à supremacia étnica de Israel em relação aos outros povos, ou racismo, se preferirem. Isso daqui estava entranhado não apenas em Jonas, mas em Israel. E esse também foi o mesmo espírito nos tempos de Jesus, o mesmo espírito dos fariseus na época de Jesus. Os evangelhos nos mostram, vocês vão lembrar, que os fariseus desprezavam os galileus porque muitos pagãos haviam se estabelecido em seu território. Por isso, já na época do profeta Isaías, usava-se a expressão Galileia dos gentios, lá em Isaías 9:1, e Mateus vai citar Isaías lá em Mateus capítulo 4, utilizando também esse termo, ou em outras traduções, Galileia das nações. E esse desprezo pelos gentios levou os fariseus a se referirem a Jesus como Galileu, Nazareno, de um modo pejorativo, jocoso, desprezando Jesus. E essa atitude de depreciação extrema pelos galileus, dos judeus em relação aos galileus, resultou em consequências trágicas para os fariseus, porque impediu os fariseus de crerem em Jesus Cristo, porque eles não conseguiam conceber a ideia de que Cristo, o Messias, o Salvador da nação de Israel, viria da Galileia. Isso daí está lá em João capítulo 7, do versículo 46 ao 53. Fosse isso pouco, no Evangelho de João nos é dito que esse espírito ultranacionalista, esse patriotismo hipócrita, foi uma das motivações deles planejarem matar Jesus. O nosso Senhor, vocês sabem, estava atraindo muitas multidões, inflamando as multidões por meio dos seus milagres, e ele estava indo rumo a Jerusalém para a festa da Páscoa, onde ele seria morto. E aí, tendo Jesus ressuscitado Lázaro, lá em João 11, as multidões poderiam se multiplicar ainda mais.
E aí os judeus começaram a temer que o governo romano visse tudo aquilo, visse toda aquela multidão seguindo a Jesus e considerasse aquilo como um levante. E os romanos, eles reprimiam brutalmente qualquer tipo de rebelião que se levantasse ali no império. Os próprios judeus iam descobrir isso daí no ano 70 depois de Cristo, quando houve a grande revolta judaica e os romanos, sob a liderança do imperador Tito Vespasiano, devastou Jerusalém e o templo. E até hoje o templo está abaixo. Então, temendo isso, os fariseus colocaram os interesses da nação e a manutenção do poder acima dos interesses do reino de Deus, a ponto de planejar matar o próprio Messias de Israel. Olha como eles estavam cegos, olha como eles eram nacionalistas radicais, e assim eles demonstraram essa forma extrema de nacionalismo. Agora, olha só esse texto, vejam lá João 11, 47 a 50. João 11, 47 a 50. Vejam os fariseus colocando os interesses da nação e desejando fazer a manutenção do poder acima dos interesses do reino de Deus. João 11, 47 a 50. Diz assim: então os principais sacerdotes, e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. O que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação. Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano disse: vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo, em vez de a nação inteira ser destruída? Os discípulos também refletiram esse espírito nacionalista da época. Vocês lembram deles dizerem, lá em Atos 1,6, dizerem: Senhor, não é nessa época que tu vais restaurar o reino a Israel? Mostrando ali o espírito nacionalista particularista e não entendendo o caráter universal do reino de Deus. O próprio apóstolo Paulo, antes da sua conversão a Cristo, também orgulhava-se, ou como ele mesmo diz, considerava lucro sua nacionalidade. Lá em Filipenses 3,5, ele diz que era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Qual é a relevância disso tudo aqui para nós mesmos, então? Infelizmente, muitos cristãos, meus irmãos, hoje em dia podem cair no mesmo erro de Jonas. Como isso pode conferir um perigo para nós? O Brasil, nós sabemos, enfrenta um período de acentuada instabilidade em muitas esferas, na política, na economia, no judiciário, nos valores morais, etc. E tudo isso se agravou nos mais de 10 anos que a esquerda ficou no poder, ficou no governo. E nós temos observado que a esquerda política, promovendo pautas a favor de aborto, ideologia de gênero, ataques à família tradicional e etc., nós temos percebido a igreja promovendo, a esquerda, melhor dizendo, promovendo pautas desse tipo. E tudo isso é diabólico, meus irmãos. E não hesito dizer que é uma contradição de termos ser cristão e esquerdista. Cristão e esquerdista é uma contradição de termos. Todavia, há o perigo de nós, em reação a isso, enfervescidos pelo atual contexto político do país, desejando salvaguardar a nação e os valores tradicionais, nós podemos assumir esse mesmo sentimento nacionalista em relação aos comunistas, por exemplo. Dessa maneira, meus irmãos, nós podemos ser enganosamente impelidos a uma situação na qual esse sentimento nacionalista, o posicionamento político, a reação ao comunismo vem em primeiro lugar e, acima de tudo, no que diz respeito à nossa identidade. Como cristãos, nós nunca podemos dar a entender que ser um cristão bíblico, tradicional ou conservador, como vocês preferirem, é apenas ser um conservador de direita. Assim como ser um verdadeiro israelita não era apenas ser um hebreu e reprovar as práticas pagãs. Jonas não era acusado de fazer aquelas coisas que os pagãos faziam. Você pode ser contra o aborto, contra a ideologia de gênero, a favor da família tradicional, e tudo isso é muito bom, mas isso não necessariamente significa ser um cristão.
Nós nunca podemos inverter a ordem das coisas e rebaixar a nossa posição cristã, a nossa elevada posição cristã, como quem diz, eu sou de direita e temo ao Senhor. Se dermos a entender isso, meus amigos, meus irmãos, e permitir que isso domine a nossa mentalidade, nós nunca ganharemos para Cristo os próprios comunistas, assim como Jonas não quis ganhar os ninivitas. O Evangelho não está alinhado com nenhuma filosofia, nenhuma ideologia política. O Evangelho é de um tipo superior. O Evangelho é celeste, não é fruto da lucubração humana. O Evangelho, ele está sobre as próprias pernas. O Evangelho não precisa de nenhuma dessas muletas, dessas ideologias humanas. Por isso, meus irmãos, o cristão, cuja identidade não é superficial, é aquele que diz em primeiro lugar e acima de todas as coisas, eu temo ao Senhor. E essa é a coisa mais importante ao meu respeito. E todo o resto sobre minha identidade é definido a partir disso, porque eu temo ao Senhor. Há ainda outras características da identidade espiritualmente superficial de Jonas para nós examinarmos. A segunda característica da identidade espiritualmente superficial de Jonas é a falta de temor ao Senhor. Depois de Jonas dizer que é hebreu e definir a sua identidade, primeiramente do ponto de vista da sua nacionalidade, agora Jonas define a sua identidade a partir do ponto de vista religioso. Ele diz, temo ao Senhor. A palavra temor aqui tem o sentido de adorar, conforme traduz a Nova Versão Internacional. Isso responde a outra pergunta. Qual era a sua ocupação, o seu trabalho, a sua vocação? O temor do Senhor, meus irmãos, na Escritura, é a frase típica que indica a verdadeira espiritualidade com conotações de reverência, admiração, respeito, um certo medo na presença de Deus que leva à obediência. E esse temor, ele nos mantém ali perto, próximo de Deus. O temor do Senhor, ele é o oposto de uma espiritualidade superficial que nos leva a fugir de Deus em desobediência. O sábio Salomão diz em Provérbios 16, 6, que pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Não era o que Jonas estava fazendo aqui. E Salomão disse isso porque ele aprendeu que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Pois bem, Jonas está respondendo aos marinheiros que a sua ocupação é temer ao Senhor dessa forma aqui que eu estou dizendo a vocês, nesse sentido de adoração, com esse tipo de espiritualidade que leva à obediência e evita o mal. Porém, essa é uma resposta contraditória. Como eu já disse, Jonas está no meio daquela tempestade, envergonhado, sendo exposto, interrogado como criminoso, porque ele estava em desobediência a Deus. Se Jonas realmente tivesse temido ao Senhor, tivesse temor do Senhor, ele não teria tido seu pecado exposto por Deus da mesma maneira que Acã, lá em Josué 7, teve o seu pecado exposto. Jonas aqui estava recebendo o mesmo tratamento que o ladrão Acã. E por falar nisso, meus irmãos, na semana passada, por equívoco, eu inverti a ordem das penalidades e disse que Deus perdoou Acã. Na verdade, Deus perdoou Davi e castigou severamente Acã. E o irmão Lucival me alertou, disse a minha esposa também. Então, fica aqui a retificação dessa informação. Então, que triste, meus irmãos, um notável profeta de Israel, de posição privilegiada, sendo comparado a Acã. A falta de temor do Senhor de Jonas fica mais acentuada ainda quando nós observamos que os marinheiros temeram mais a Deus do que o próprio Jonas. Observe a reação dos marinheiros lá no versículo 10, depois de ouvirem a resposta de Jonas. Versículo 10 diz assim: ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Grande temor, diz o texto. Era isso que estava ausente na vida de Jonas. Jonas, lembra-me o personagem principal do filme O Apóstolo, de Robert Duvall. Sonny Davis é um pastor que vive peregrinando na cidade do Texas, e esse homem tem uma rara eloquência. Só que ele tinha pés de barro, ele era um adúltero.
E um dia a esposa dele resolve dar o troco nele. Tendo sido traído, ele fica descontrolado, fica furioso e agride o amante da esposa com um bastão de beisebol e ele foi parar em coma. E aí ele começa a empreender uma fuga, ele vai para uma outra região, para uma outra cidade, muda de nome e quer iniciar uma outra igreja ali. Algum tempo se passou e o pecado dele o achou. Jonas, ele foi encontrado, a polícia o encontrou na igreja e ele teve que prestar contas à justiça. E já no final do filme, quando os créditos já estão aparecendo, lá está ele preso, sentado no meio dos prisioneiros, pregando o evangelho a ele. Na mesma situação, pessoas que estavam na mesma situação que ele. Que espiritualidade confusa, meus irmãos. Que espiritualidade contraditória, superficial. Por isso, nada é mais urgente para os crentes em nossa época do que resgatar o temor do Senhor. A adoração verdadeira ao Senhor. Não é a falta de temor ao Senhor que explica frequentemente a maioria dos problemas dos crentes e as tristes condições da Igreja de Cristo de modo geral. Não é a falta de temor do Senhor que é a raiz disso tudo. Quando nós vamos examinar a maioria dos problemas das pessoas, constatamos que a falta de temor do Senhor. Não há sabedoria no viver, porque falta temor do Senhor. Muitos fazem até uma boa confissão de fé entre os descrentes, mas a conduta é ímpia. Honram o Senhor com os lábios, mas o seu coração está longe dele, como diz Isaías 29:13. Os lábios dizem adorar a Deus, mas falta aquele temor do Senhor no coração, que põe freios e impede de fugir da vontade de Deus. Você está verdadeiramente temendo o Senhor, meu irmão? Há sempre o perigo de nós nos afastarmos do Senhor. É por isso que Hebreus 12:28 diz: recebendo de nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, diz a palavra. A terceira característica da identidade espiritualmente superficial de Jonas é a ortodoxia morta, a teologia divorciada da piedade. Depois de Jonas dizer que teme ao Senhor, Jonas complementa a sua resposta descrevendo quem é o Senhor a quem ele adora. Ele diz: o Deus do céu que fez o mar e a terra. Deus do céu é um título antigo atribuído ao Senhor. Quem usou esse título pela primeira vez foi Abraão, na ocasião em que ele fez o servo dele jurar que ele não escolheria uma esposa para o filho dele, para Isaque, entre os cananeus. Isso está lá em Gênesis 24, 2 e 3. Neemias também usou esse título ao orar a Deus, depois de receber a informação da situação dos judeus que escaparam do exílio e estavam ali em Jerusalém, vivendo em grande miséria. Ele usa esse título lá em Neemias 1, 4 e 5. Então, quando Jonas diz que adora o Deus dos céus, ele está repreendendo os pagãos, declarando que só existe um Deus que habita sozinho no céu, pois os pagãos acreditavam que havia vários deuses que habitavam nos céus, como Baal, por exemplo, Deus do trovão e da chuva. Falta ainda uma descrição que Jonas faz sobre o Senhor. Ele diz, vá acompanhando aí na sua Bíblia, que fez o mar e a terra. Em outras palavras, Deus é o Criador de todas as coisas, é o que Jonas está dizendo. E essa aqui é uma das verdades mais fundamentais da Escritura, para mostrar que nenhum outro é Deus, e por isso Deus não divide a sua glória com ninguém. E Ele, por essa razão, merece toda a obediência da nossa parte, das suas criaturas. Deus se identifica primeiramente como Criador, logo no primeiro versículo da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. E nós temos essa mesma verdade expressa em Jó, Isaías, por Davi nos Salmos, por Paulo em Romanos 1 e etc. Até o último livro da Bíblia, em Apocalipse 10:6, quando João diz que Deus é aquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Então, novamente, quando Jonas diz aqui que adora a Deus que fez o mar e a terra, ele está demonstrando a inferioridade dos deuses territoriais dos pagãos, em contraste com o Senhor, que criou todo o universo e ele não está restrito
a uma parte específica do cosmos. Então, tomando a resposta de Jonas como um todo, é como se Jonas dissesse aos marinheiros: inventem o Deus que vocês quiserem, inventem na imaginação o Deus que vocês quiserem conceber, mas só existe um Deus que habita sozinho no céu, e Ele tem toda a autoridade, porque Ele fez o mar e a terra. Observem, meus irmãos, que Jonas, ele é ortodoxo. A teologia de Jonas está alinhada com a de grandes homens de Deus, Abraão, Moisés, os profetas, os apóstolos, e ele mesmo, Jonas, é um profeta também. Jonas não era culpado de uma má teologia que conduz à imoralidade pagã, à idolatria dos pagãos, mas a teologia de Jonas não é do tipo que é aplicada à vida. Jonas sabia, cognitivamente pelo menos, que Deus é o Criador de todo o universo. Ele sabia naquele ponto da narrativa que Deus era o Criador de todo o universo e que Ele não estava limitado ao território de Israel, como os deuses pagãos estavam limitados a alguns territórios. Mas Jonas está tentando se esconder da presença do Senhor. Que ironia! Ele achava que havia um lugar que Deus não pudesse encontrá-lo. O triste exemplo de Jonas, meus irmãos, nos lembra que nós devemos sempre ter em mente que nas Escrituras, doutrina e prática, elas estão indivisivelmente unidas. Jesus disse em João 13,17, esse princípio está em João 13,17, na boca de Jesus: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E nós temos o mesmo princípio lá em Tiago 1,22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, enganarão a si mesmos. A doutrina, meus irmãos, ela está destinada para a nossa santificação, para que nós temamos ao Senhor. Nós não devemos ficar só com doutrina, nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, como o pastor Raik expôs nessa manhã no livro de Filipenses. Martin Lloyd Jones, o grande pregador galês do século XX, ele dizia que ele passava metade do seu ministério dizendo às pessoas que elas deviam estudar doutrina, e a outra metade era dizendo que doutrina apenas não era suficiente. A prática, meus irmãos, deve ser desenvolvida à luz da doutrina. À medida que nós captamos a doutrina, naturalmente, se nós captamos verdadeiramente, naturalmente o desejo de ser santo vai ser produzido em nós. Nós vamos querer ser santos. O processo de santificação é, primeiro e acima de tudo, uma plena compreensão das doutrinas bíblicas, de uma compreensão verdadeira das doutrinas bíblicas. Como o pastor Raik mencionou hoje de manhã, Paulo fala sobre a encarnação de Cristo, que Ele é Senhor, que Ele veio aqui, se humilhou e que Ele foi exaltado. Assim, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. A doutrina deve produzir isso em nós. O seu conhecimento doutrinário tem tornado você mais santo? Você pode subscrever a teologia dos pais da igreja, dos reformadores, dos puritanos, das confissões e credos históricos, mas se toda essa doutrina não conduz você à obediência e à piedade, é simplesmente ortodoxia morta. Nunca percamos de vista, meus irmãos, a solene advertência da Escritura sobre a ortodoxia divorciada da prática em Tiago 2,19. Você diz que crê que há um único Deus? Muito bem, diz Tiago. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Doutrina sem prática iguala você a um demônio. É o que Tiago está dizendo. Aqueles que apenas têm conhecimento e não praticam são semelhantes aos demônios, estão nivelados aos demônios com essa ortodoxia morta. A terceira e última característica da identidade espiritualmente superficial de Jonas é confessar o pecado somente quando é descoberto. A última resposta de Jonas é a resposta à primeira pergunta que nós começamos examinando nessa exposição. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Jonas responde que a razão é porque ele estava fugindo da presença do Senhor, lá no versículo 10. Eu estou te lembrando disso. Conforme nós já vimos nos estudos anteriores, Jonas teve várias oportunidades de confessar o seu pecado. Quando o capitão do navio o repreendeu, quando ele viu a violência daquela tempestade incomum,
Quando os marinheiros lançaram sortes, ele poderia ter dito: não precisa, eu sou o culpado, eu sou o principal dos pecadores aqui, não precisa chegar a esse ponto, não precisa utilizar esse método. Jonas poderia ter confessado logo aí. Mas ele só confessou o seu pecado, ou pelo menos reconheceu a sua culpa, mediante o interrogatório dos marinheiros, depois que ele teve o seu pecado revelado. Lembro-me de uma história que é uma boa ilustração disso. Certa feita, quando eu era seminarista, participei de um acampamento de jovens, e numa determinada noite, um colega seminarista, que estava na posição de conselheiro, reuniu alguns dos seus acampantes e foi ao alojamento feminino aplicar um trote. Eles pegaram algumas roupas e sapatos das moças, que depois de lavados foram colocados ali para secar, foram estendidos para secar, e eles mergulharam tudo em água sanitária, em que boa. O prejuízo disso daí foi de mais de R$1.000 em roupas e sapatos das moças, além do constrangimento moral, né, da vergonha, do assédio daquele ato em relação a elas. A liderança do acampamento no dia seguinte chamou todo mundo, ali os conselheiros, homens, para investigar aquela questão. Fizeram várias perguntas e deram a oportunidade do culpado confessar, e o culpado estava presente. Mas aquela reunião acabou sem ninguém confessar aquela falta, aquela transgressão. Depois de 3 dias de investigação ali no acampamento, e o acampamento em curso, descobriram quem era o culpado. E aí a liderança decidiu desligá-lo do acampamento, considerando que o ocultamento da culpa tinha agravado a condição dele, apesar da oportunidade de confissão. Então, querido irmão, querido amigo, não espere ser envergonhado para confessar a Deus o seu pecado. O tratamento de Deus pode ser mais duro, a disciplina de Deus pode ser mais dura até. Se você está ocultando pecado, está vivendo uma espiritualidade superficial, hipócrita, confesse o seu pecado. Frisamos isso bastante na exposição anterior. Para aqueles que vivem uma espiritualidade superficial, uma identidade espiritualmente superficial, eu quero novamente citar a solene advertência de Números 32, 23. Eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. E o pecado de Jonas o achou. Meu querido amigo, abrace o chamado para o arrependimento. Abrace o chamado de Deus para o arrependimento. Ouça a voz de Deus por meio da sua palavra, te chamando ao arrependimento esta noite. Você está convicto que sua conduta não é igual a de Jonas? Você está convicto de que não está procedendo como Acã, ocultando o seu pecado? Você está disposto a ser examinado, inquirido? Não calhe a voz da sua consciência, investigando os seus atos. O Espírito Santo está falando ao seu coração essa noite, particularmente. Deus está chamando você ao arrependimento, por meio da Escritura. Deus está revelando o seu pecado, e você sabe qual é. Só interessa a você e Deus. Deus está revelando o seu pecado essa noite, te chamando para a luz, para a sua maravilhosa luz. Somente a cruz de Cristo, somente a cruz do Senhor Jesus pode te liberar de uma identidade espiritualmente superficial e te fazer declarar uma boa confissão de fé sem máscaras, sem hipocrisia, e dizer: eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, e que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Nós podemos fazer essa confissão, e nessa confissão desejar que a graça alcance a outras pessoas, que era o que Jonas não queria. Eu quero perguntar brevemente aqui essa noite, se tem alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo. Só Ele pode te libertar dessa identidade que não corresponde à identidade genuinamente cristã. Tem alguém que deseja entregar a vida a Cristo aqui essa noite? Erga uma de suas mãos, por favor, que eu quero orar por você. Alguém na galeria? Alguém aqui embaixo? Lá atrás? Amém, já vi.
Venha aqui à frente, por favor, permita-me orar por você, quero orar pela sua vida. Deus seja louvado, meus irmãos. Só Deus pode trazer para a luz os pecadores.